Juízes, capítulo 11. Livro dos Juízes, capítulo de número 11, para a glória de Deus. Deus falou comigo ontem desse texto, irmãos. Eu fiquei meditando de noite, hoje no trabalho. Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 32. Eu confesso que eu nunca ouvi pregar sobre esse texto, irmão. Nós vamos falar nesses 15 minutos que o Senhor nos concedeu. 32, 11. Livro dos Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 32. Mamacinha está onde, Mamacinha? Josué, não tem jeito de achar, né? Mas nós vamos esperar. É Mamacinha, Juízes. É porque tudo começa com Jó, né, mamãe? Juízes, capítulo 11, versículo 32 diz assim: Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade desde Aroé até chegar a Minte, 20 cidades, até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus que faz do improvável o provável. Do que nós achamos que é impossível, o possível. Porque Ele é o único que pode todas as coisas. Ninguém imaginaria, olhando para a vida desse homem, irmãos, que esse homem poderia ser usado por Deus. Talvez você olhe para uma pessoa na rua, passe por uma pessoa e jamais imaginaria que ele no futuro será um grande homem de Deus, será um pastor de igreja. Então por isso nós temos que valorizar todas as vidas que passam por nós. Aquelas pessoas que estão na sarjeta jogada, você tem que passar e falar: Deus, livra essa pessoa, resgata essa pessoa. No seu íntimo você vai orando, né? Às vezes não pode fazer nada, mas pode apresentá-la diante de Deus e falar: só o Senhor sabe do futuro. Essa pessoa pode sair hoje, mas o Senhor tem o poder de levantar essa pessoa. Era improvável que esse homem daria livramento a Israel. Que o texto começa dizendo que Jefté, ele é expulso de casa, irmão. A Bíblia diz que Gileade, ele tem um filho fora do casamento. E quando a mãe, a esposa de Gileade, que é o pai de Jefté, ela tem mais filhos e os meninos crescem juntos. Mas quando eles chegam na maioridade, eles acham que não é digno de o Jefté, que era irmão bastardo, herdar com eles. E eles disseram: você não pode herdar conosco. E a Bíblia faz questão de dizer que eles expulsam o seu irmão de casa, ainda jovem. E a Bíblia diz que ele sai errante pelo mundo, longe de casa, longe da sua família, e vai habitar uma terra distante. O texto diz aqui no capítulo de número 11, olha só: Então Jefté era um gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Mas também a mulher de Gileade deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repreenderam Jefté e disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. E por isso que eles expulsam então Gileade de casa. Agora eu fico imaginando como é que uma vida de uma pessoa que é expulsa de casa, uma pessoa que é abandonada por aqueles que eles julgavam de amavam, por aqueles que ele poderia olhar assim e ter uma segurança dentro de casa, né? Ter uma palavra de conforto, uma palavra de amizade, uma palavra amiga, que pudesse o ajudar no momento de dificuldade. Ele não esperava que acontecesse isso com ele na vida dele. Tem muitas coisas que acontecem conosco que nós não esperamos, irmãos. Mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, conhece o nosso futuro. A Bíblia diz: como vê é só aquilo que está diante dos olhos. Porém, o Senhor sonda os corações. Então,
Quando a gente começa a olhar com os olhos de Deus, irmãos, a nossa visão ela aumenta de uma forma fenomenal. E as pessoas falam assim, como é que você consegue enxergar isso? Como é que você vê isso aí, onde ninguém está vendo? Aleluia! Porque agora você já passou a ter a visão de Deus, irmão. Glória a Deus. Você não anda mais na dimensão natural, no ser humano natural. Você já anda agora no Espírito e já tem a visão do Altíssimo. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E você começa a ter visão diferente. Já começa a contemplar o impossível e o improvável. Porque Deus pode fazer. Glória a Deus. Nós conhecemos o irmão ali na sede. Ele ficava naquela clínica do lado ali. Quantas vezes nós fomos para a escola dominical, os cultos, ele estava ali dia e noite, debaixo daquela marquise. E passou-se o tempo, nós fomos para o campo missionário e voltamos. E depois de um tempo nós ficamos sabendo que ele aceitou Jesus, irmãos. Amém. E hoje é um grande homem de Deus. Posta foto agora já na casa da família. Glória a Deus. E ficou muitos anos ali do lado da sede. Os irmãos passavam, ajudavam ele, davam comida, davam alimento. E ele ouvindo a mensagem mesmo do lado de fora. E onde ninguém imaginaria que daria nada. Deu um grande servo de Deus. Amém. E serviu ali na sede de estacionamento por muito tempo. Então onde ninguém imaginava que ia acontecer nada, aconteceu. Glória a Deus. Porque é Deus que muda as pessoas. É Deus que transforma. É Deus que muda. E a Bíblia vai dizer que Jefté, ele sai de casa. E a Bíblia diz que ajuntam-se a ele homens que não eram de boa índole. E a Bíblia diz que Jefté, ele começa a ser grande. E começa a ser notável. Porque eu acredito que dentro do coração de Jefté ainda tinha alguma coisa boa que Deus olhava assim, dá para aproveitar. Glória a Deus. Amém. Nós olhamos por fora as pessoas, irmãos. Mas Deus sonda o interior das pessoas. Ele sabe que dentro daquela pessoa ele pode tirar alguma coisa ainda. Amém. Aleluia! E de repente Jefté fica grande sobre a face da terra. A Bíblia faz questão de dizer que ele se torna então um homem valente e valoroso, irmãos. A Bíblia diz isso acerca de um homem, é porque Deus viu algo especial nele. Amém, Senhor. Um homem que ninguém poderia imaginar que ele seria uma bênção na mão de Deus. Muitas vezes as pessoas, já vi muitas mães falando, esse menino não vai dar nada não. Esse menino aí não quer nada, vai ser um preguiçoso, e começa a amaldiçoar. Né? É. E começa a lançar palavras de maldição. Isso não vai dar nada, não vai ser nada, sair, não vai sair só. E começa a amaldiçoar dentro da própria casa. E a pessoa cresce com aquelas palavras na mente. De repente vai até para aquele lado mesmo, né? Então você é amaldiçoado. A pessoa acaba virando aquilo que a pessoa fala, tanto ouviu. Mas Jefté, ele sai expulso de casa. Lá ele encontra homens que a Bíblia diz que não eram homens de boa índole. Mas quando Deus tem algo na vida do ser humano, não tem jeito. Amém. Amém. Chegou um tempo que, quando ninguém mais esperava, ninguém imaginava, a Bíblia diz que Israel entra em conflito. Os filhos de Amon se levantam contra Israel. E o povo não tem a quem libertá-los. Nós sabemos pela história que Deus ele levantava juízes para dar vitória a Israel antes da monarquia. Então Deus usava um homem e ele levantava aquele homem e aquele homem julgava Israel, ele pelejava as pelejas de Israel e Deus dava a vitória. Mas ninguém imaginaria que Deus usaria Jefté. Agora um homem escorraçado da sua casa, desprezado pelos seus próprios irmãos, toda uma cidade talvez falar acerca da vida dele, mas tem que ir embora mesmo, não vale nada, é filho de prostituta, é filho, isso não vai dar nada na vida não. Ele vai embora, mas Deus, irmãos, é aquele que muda a história. Aleluia. Que faz do improvável Glória a o Deus. provável. Amém.
Encontrei uma pessoa no domingo, vinha fazendo a mudança, e encontrei o irmão num bar. Eu desci do carro para comprar um churrasco, que a gente estava fazendo a mudança, não tinha comida. Meu irmão parou para comer o churrasco, eu parei para comprar também, para trazer para o Alex, para o pai dele aqui, no salão da irmã Regina, e eu encontrei esse irmão bebendo a cervejinha, né? Se fosse uns anos atrás, muitos irmãos viravam as costas para ele. Nem falava nada e nem dava paz do Senhor. E como dizia, excomungava ainda, né? Mas quem tem visão de Deus não pode ver só o momento, irmãos. Todos nós temos fraquezas, irmãos. E todos nós estamos ainda na presença de Deus e precisamos ainda de uns acertos. Não é verdade? Que a santificação é um processo. A salvação não é imediata. Mas a santificação é um processo onde eu santo, amanhã é mais santo. A Bíblia diz até chegarmos à estatura de varão perfeito. E tem muitas pessoas que ela desliza no meio do caminho. Ela para, ela tropeça, ela até cai. Mas tem que ter alguém com a visão de Deus, com a visão espiritual, com a visão ainda mais distante, que Deus ainda pode levantar ele da vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E que no futuro Deus vai fazer de um grande homem de Deus. Nós temos que ter essa visão. Que nós estamos passando aqui nesta noite. E Deus está dando essa palavra. É porque depois o irmão vai encontrar alguma situação que vai precisar exercer a misericórdia de Deus. Amém. Porque a Bíblia diz misericórdia para os misericordiosos. Amém. Quando mais o crente ele exerce a misericórdia de Deus, irmãos, mais Deus tem misericórdia dele na casa dele. Glória a Deus. Amém. E eu parei assim, ele ficou meio assim, desconcertado, né? Eu abracei ele, aleluia. Ele ficou meio que assustado. Eu falei, o que você está fazendo aqui, pastor? Eu parei para comprar um churrasquinho aqui. Ele tomou a cervejinha dele e ele, pode continuar tomando sua cervejinha, tranquilo. Eu abracei ele. As águas começou a cair, ele segurou. Eu falei, vai na igreja hoje? Eu falei, rapaz, eu já comecei a tomar. Não vou para a igreja, não. Eu falei, rapaz, mas você ainda está legal ainda, você ainda Dá para ir. dá para ir ainda. Aí ele falou, não, mas eu não vou hoje, não. Eu falei, amém, meu. Deus apareceu para ele, meu. Aleluia. Nós vamos continuar orando por você. Ele ficou feliz ali tomando a cervejinha dele. Quando eu fui buscar o churrasco, cumprimentei a ele, aí eu despedi. Quando eu descarreguei as coisas que eu voltei, já não estava mais lá. E Deus vai fazer a obra, irmãos. Porque a obra não é nossa, nós que transformamos. Não é nós que mudamos, não é nós que mudamos as pessoas. É Deus que faz a obra, irmãos. E a obra que Deus faz completa. E aquilo que Deus faz, ninguém questiona. Aleluia! Amém. Então os homens de Gileade, os homens de Israel, vai atrás de quem? Quem poderia imaginar? Vai atrás de Jefté. Irmãos, quando Deus quer usar e quando Deus quer honrar, ninguém impede. Aleluia! Você coloca na presença de Deus, se coloca nas mãos de Deus. Deixa ser usado por Deus, deixa ser canal de bênção de Deus. Aleluia! Que tem pessoas que vão precisar de nós, irmãos. E nós devemos exercer essa misericórdia de Deus. Os homens então os anciões de Israel vai atrás de Jefté. O improvável aconteceu, irmãos. Eles clamaram por ajuda. Logo eu? Estão me chamando, precisando de mim. Logo eu fui expulso da minha casa. Fui expulso da minha comunidade. Agora vocês vêm atrás de mim. Ainda, irmãos, quando Deus muda o coração da pessoa, irmãos, Deus não deixa rancor. Deus não deixa mágoa. Deus não deixa traço de nada. Aleluia! A pessoa perdoa e perdoa por completo. É um perdão total. Ainda com a capacidade de amar de novo. Aleluia!
Ele tinha como desprezar. Ele tinha como falar, não vou não. Deixa meus irmãos morrer, me expulsaram. Se vira vocês lá com suas lutas. Não vou. Mas ele atendeu o chamado. E a Bíblia diz que ele se fez juiz, ele se colocou diante do povo. E o texto que nós lemos diz que o Senhor deu a vitória a Jefté. Amém. Ele passou a todas as cidades combatendo. E Deus lhe entregou os seus inimigos nas mãos de Jefté. Amém. Deus deu um grande livramento. Glória a Deus. E na sua inocência, talvez, ele fez um voto com Deus. Ele disse: Senhor, se o Senhor me der vitória contra os amonitas e eu voltar na minha casa em paz, a primeira coisa que eu vou sair de dentro da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. Outra coisa que nós aprendemos aqui dentro da palavra, irmãos, até os nossos votos, irmãos, tem que ser com sabedoria. Porque ninguém pode fazer um voto de Deus diante de Deus não cumprir. A Bíblia diz que é melhor que não faça. Não é verdade? Ele fez esse voto com Deus. E a Bíblia diz que Deus, não sei se na sua inocência, a Bíblia diz que Deus deu vitória então a ele. E quando ele volta para casa, a primeira coisa que ele vê saindo da casa dele é a única filha dele. E agora ele se lamenta, ele chora. Ele fala: filha, meu Deus. Ele fala: filha, eu fiz um voto com Deus. Se Deus me desse vitória sobre os amonitas, a primeira coisa que eu viesse sair da minha casa, eu pensava, imaginava que sairia um animal, né? E podia sacrificar Deus no animal, mas saiu a filha dentro da porta da casa dele. Ele contou a história para ela, ela falou: pai, se o senhor fez um voto com Deus, então o senhor tem que cumprir. Ela se entregou a sua vida pelo voto que seu pai fizera a Deus. E a Bíblia diz que a filha de Jefté foi sacrificada. Eu acredito que Deus não aceitou o sacrifício, porque Deus não aceita o sacrifício humano. Mas ele tinha feito um voto com Deus e ele cumpriu com o voto que ele tinha feito. Então nós aprendemos que dentro dessa palavra, Deus faz do improvável o provável. Nós aprendemos também que nós temos que ter sabedoria diante de Deus sobre aquilo que nós vamos fazer voto. Amém, irmãos? Amém. Nós podemos ficar com essa palavra e continuar acreditando que Deus pode mudar todas as coisas e nos dar vitória para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, mais uma vez por tudo que foi tratado do teu santuário, da tua casa, pelas palavras mencionadas, pelos testemunhos das tuas filhas, pelos testemunhos contados, ó Pai, a qual você nos abençoou. Deus continua conosco, nos ajudando em tudo, nos dando a tua graça, continua nos dando livramento, Senhor, sustentando na destra da tua justiça, também despedindo o seu povo em paz para os nossos lares, guardando e nos livrando de todo o mal, dando uma noite abençoada, uma comunhão contigo, um sono repousante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, o grande amor de Deus, a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre, quando se pode dizer. Amém. Deus abençoe.